Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o mate da escadinha. Um mate muito importante que eu tenho certeza que vai colaborar com o jogo de vocês. Mas antes do vídeo, galera, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para a galera que gosta de jogar xadrez. Então vamos lá para o mate da escadinha. Galera, o mate da escadinha é um mate muito importante porque vai trabalhar a coordenação entre as peças, principalmente entre as torres. Então, se você acabou de aprender a jogar xadrez ou está dando seus primeiros passos no jogo, eu tenho certeza que esse mate vai ajudar no jogo de vocês. O mate da escadinha é o seguinte, galera. Olha só, as torres ficam do lado uma da outra, separado por uma coluna, como está sendo mostrado aqui no diagrama. Elas ficam separadas por uma coluna e por uma casa adjacente. Ó. Torre separado por uma coluna e estão numa casa adjacente. Essa configuração da torre é o que configura, o que caracteriza o mate da escadinha. Beleza? Torre uma do lado da outra, separado por uma casa. O lance nesse momento é torre G4. O objetivo do mate da escadinha é empurrar o rei para trás, para que a gente possa dar o mate nessa última coluna. Beleza? Então, torre G4, cheque. O rei joga em E5. E agora, torre H5. É exatamente isso, o mate da escadinha. As torres ficam como se fosse uma escada. E as torres vão subindo um degrau por um degrau. Como se você estivesse subindo uma escada. Os pés são as torres, tá certo? E as pernas vão subindo degrau por degrau, escada por escada, como está sendo mostrado. As negras jogam rei E6. Continua subindo a escada, torre G6, cheque. Agora as negras jogam rei F7. O rei aproxima da torre. Toda vez que o rei se aproximar da torre, a torre vai para o mais longe possível do rei, mantendo na coluna, vigiando a coluna frontal do rei. Rei G7. A outra torre vai para mais longe possível do rei. E agora mantendo o quê? A escadinha, a estrutura da escada. Toda vez que o rei adversário se aproxima das suas torres, leva as torres o mais longe possível, mantendo, deixando a escadinha pronta. Seguiu rei F7, torre A7, cheque, rei E8 e torre B8, mate. Beleza? Essa é a primeira posição do mate da escadinha. Vamos para as outras agora. Bom, galera, se você está assistindo o vídeo e gosta dos meus conteúdos, eu tenho um convite para você. Está aberto o curso de xadrez Renato Neves. É um curso completo que aborda todas as fases do jogo de xadrez, como abertura, meio jogo, final, lance do mestre e muito mais. Tem um atendimento personalizado, individualizado. Além disso, tem material didático, avaliação, certificado de conclusão de curso e muito mais. Então, se você quer ser meu aluno, entre em contato comigo. Todas as informações estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato comigo e garanta já suas vagas. As vagas são limitadas. Espero você do outro lado. Valeu! Bom, galera, agora nós vamos para a posição 2 do mate da escadinha. Vamos lá. Galera, olha só. Observe que a escadinha, a estrutura da escadinha não está montada. As torres estão muito longe uma da outra. Essa não é a configuração do mate da escadinha que eu estou ensinando para você. Então, o melhor lance nessa posição é torre H3. Por quê, Renato? Porque a torre, ela limita, corta toda essa vertical do rei. Essa parte frontal do rei das negras não pode andar por causa da torre. A torre já está limitando o rei das negras. Tá certo? Então, H3 é o melhor lance. Vamos supor que o rei joga rei D4.
Agora a gente vai colocar outra torre em jogo, montando a escadinha. Torre C2. O rei joga rei E4. Torre G2. Observe que a escadinha agora está montada. As torres estão uma do lado da outra, separado por uma coluna, como é a estrutura da escadinha. Agora segue a partida com rei D4, torre G4, cheque. Agora a escada vai começar a se mover. Os pés, né, que as torres, vai começar a se mover. Porque a escada, ó, já está montada, a configuração da escada. Segue o jogo com rei E5, rei E5. Agora a vez das brancas. Mais uma vez, galera, observe a configuração das torres. As torres, uma do lado da outra, separado por uma coluna e também por uma casa. Quando você for dar o mate da escadinha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é montar a escada, para que vocês possam desenvolver o mate. Beleza? Vamos lá, vamos continuar a partida. Aqui agora é a vez das brancas. As brancas jogam torre H5, cheque. As negras jogam rei E6, torre G6, cheque, rei F7. Observe, galera, que o rei se aproximou da torre. Toda vez que o rei se aproximar da torre, a gente leva a torre, ó, o mais longe possível do rei, para que o rei não possa atacar a torre. Segue o jogo com rei E7, torre A5, levando a torre o mais longe possível do rei. E observe, mantendo que a estrutura da escadinha, que é essa estrutura aqui das torres. Seguiu rei D7, torre A7 cheque, rei C8. O rei se aproxima das torres. A torre não pode dar esse checkmate por causa do rei. O que faz? Leva as torres o mais longe possível do rei. Torre G7, rei D8. Torre H6, mantendo a estrutura da escadinha. Olha só que legal. As torres, uma do lado da outra, separado por uma casa. Rei E8 e torre H8, mate. Concluindo o checkmate. Beleza? Essa é a segunda posição do mate da escadinha. Vamos para a última agora. Mate da escadinha, posição 3. Olha só que legal, galera. Esse mate que eu vou ensinar é o mate da escadinha, só que de uma forma vertical. Olha só que legal. O nosso objetivo agora, ó, é trazer o rei para a coluna A e dar o checkmate no rei na coluna A, de forma vertical. Olha só que interessante. Nessa posição, o melhor lance é torre G2. Por que, Renato? Torre G2. Porque meu objetivo agora, ó, é empurrar o rei para a coluna A. Quando eu jogo torre G2, eu corto toda essa coluna aqui do rei. O rei não pode vir, ó, andar de forma lateral. Só pode andar agora para trás. Ó. Essa é a ideia desse mate da escadinha na posição vertical. Vamos ver como segue. Vamos supor que joga rei F6. Agora, torre H3, mantendo que a escadinha, ó, a torre uma do lado da outra, separado por uma coluna. Segue o jogo, rei F5. Agora o lance, torre F3. Observe que nesse checkmate da escadinha, que é o mesmo, só que de forma vertical. Ó. As torres vão andar para o lado e não para a frente, como nos exercícios que eu mostrei à frente. Beleza? Então, nesse checkmate, o objetivo é empurrar o rei de forma lateral e não frontal, como eu estava fazendo nos exercícios anteriores. Beleza? A estrutura do mate da escadinha é a mesma, só que agora é de forma vertical. Tá claro? Tá ficando claro? Beleza? Vamos lá? Vamos seguir então, ver como é que continua? Vamos lá, agora é a vez das negras. As negras vai jogar rei E5. E continua o mate da escadinha. Torre E2. Rei D5
Continua. Observe que as torres estão no formato da escadinha. Rei D3. Cheque. Rei C4 atacou a torre. O que eu faço, Renato? Não tem problema. Torre D8. Mantém a torre na coluna o mais longe possível do rei. Ok? Normal. Segue a partida. Rei C3. Torre E7. Mantendo a escadinha. Continua a formação da escadinha. Segue. Rei C4. Ok? Por parte das negras. As brancas vai continuar a manobra, mantendo a torre uma do lado da outra e descendo a escadinha, como se fosse um pé, depois outro, um pé e depois outro, como se fosse uma escadinha. E os pés aqui são o quê? A torre. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar? Seguiu com torre C7, cheque. Rei B4, torre B8, cheque, rei A5 e torre A7, mate, finalizando o mate na escadinha. Tá certo, galera? Esse aí é o mate da escadinha, de forma vertical e horizontal, 3 posições. Agora, galera, eu quero que vocês treinem. Chama o pai de vocês, o amigo, no colégio, na internet, e treine, coloca em prática esse conhecimento que eu passei para vocês. Quero também, galera, que vocês comentem aqui embaixo o que vocês achou desse vídeo. Se vocês gostaram, o que vocês achou desse vídeo. E também deixa nos comentários, galera, conteúdos que vocês gostariam que vocês assistissem, que eu fizesse para vocês. Beleza? Eu respondo todos os comentários. Obrigado por você estar aqui comigo e é isso aí. Até mais e valeu!